Olá, amigos! Eu sou Elisete Protásio, um dos membros do Lar Ismael, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o momento do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre os itens 5, 6 e 7 do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e o título dessa lição é Dai a César o que é de César. É uma lição maravilhosa que Jesus traz para a gente, tanto que o quanto a gente deve se cuidar da parte material, quanto a gente deve cuidar da nossa vida, do nosso espírito. Então, antes de começar a ler aqui, eu vou pedir a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, que envolva a todos nós, que estejamos dispostos a estudar as suas lições, que essas palavras possam servir para o nosso dia a dia, que possam servir para que nós nos tornemos espíritos melhores, pessoas mais fáceis de conviver e que sigamos na maior parte, com a nossa maior força, seguindo os ensinamentos que Jesus veio nos deixar. Que assim seja, graças a Deus. Então, dai a César o que é de César. Vamos lá. Então, retirando-se, os fariseus projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, e que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e deixando-o se retiraram. Esta parte está em Mateus, no capítulo 22, versículos de 15 a 22, e em Marcos, no capítulo 12, versículos de 13 a 17. Segue no Evangelho a explicação, no item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema de religião. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão irritante e atual. Sendo que a pergunta feita a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. No item 7, continua e muda um pouco aqui, né? Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restrita e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação de seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para com os indivíduos. Então, essa lição, ela é fantástica, né?
porque eles acreditavam realmente que tinham colocado Jesus contra a parede. Porque eles se juntaram, né, que no comecinho aqui, enviaram-lhe seus discípulos, os fariseus, enviaram os discípulos juntamente com os herodianos. Então vamos aqui numa parte um pouco histórica, para entender um pouco melhor essa cilada que eles quiseram armar para Jesus. Então, os discípulos dos fariseus eram aqueles que estavam estudando ali, né, junto com os fariseus, a lei mosaica. E os herodianos, eles eram os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam e que estavam junto com Herodes. E Herodes, naquela época, ele era o representante dos judeus perante Roma. Então, eles ali, Herodes, ele era a favor do pagamento do tributo. Por quê? Ele era o responsável, então ele estava ali bem confortável no lugar dele, ele recebia os tributos, passava para Roma, tinha todas as mordomias, as pessoas que estavam ali próximas a ele e que trabalhavam com ele, sim, também estavam ali, super cômodos, felizes, tenho aqui minhas regalias, vivo bem, pago para Roma e tô tranquilão, vou levar a vida aqui numa boa. E os judeus achavam um absurdo ter que pagar para um outro estado, né, sendo que Roma dominava, né, naquela época a Judéia, e falava, mas eu já sou um povo dominado, ainda tenho que dar o meu dinheiro para eles, né, eu trabalho, ganho aqui o meu dia a dia, o meu pão de cada dia e tenho que dar uma parte para eles. E eles ficavam horrorizados com isso. Então, eles se juntaram, dois grupos diferentes, dois grupos que não tinham a mesma opinião, né, os fariseus e os herodianos, para montar essa cilada para Jesus. Por quê? A pergunta foi assim: pago ou não pago? A resposta de Jesus teria que ser, na cabeça deles, sim ou não. Se ele dissesse sim, pago, os judeus que não eram a favor iam ser contra Jesus e iam lá fazer as suas maquinações para prejudicar Jesus. Se ele dissesse que não pagasse, os herodianos tinham até o poder de prendê-lo ali mesmo. Então, eles achavam que tinham colocado Jesus nessa posição de responder sim ou não. Não contavam, né, que Jesus é esse espírito tão inteligente, de tanta luz e que veio nos ensinar, né? Então, ele de cara percebeu a cilada, né? Porque Jesus, ele olhava pra gente, ele olha pra gente, ele sabe o que vai no nosso íntimo. Então eles já chegaram ali cheios de malícia, né? E achando que já conseguimos, dessa vez vamos pegar Jesus e dele não vai ter escapatória, de uma forma ou de outra ele vai responder, ele tá pego, não é? Então, eles foram pegos de surpresa. Tanto que no final ele fala, admiraram-se e deixando-o se retiraram. Saíram admirados com a resposta de Jesus. Porque quando Jesus pega e fala, escuta, de quem que é essa foto que tá aqui? E eles falam que é de César, então quem dá a resposta são eles mesmos. Jesus dá essa resposta, então, dai a César o que é de César. Só que aí ele completa com algo muito inteligente. E a Deus o que é de Deus. Porque como ele veio para nos ensinar sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre o seu amor por nós, ele aproveitava todas as chances que ele tinha para deixar esse ensinamento. Por isso que na parte de baixo, no item 7, eles falam que não é para a gente entender essa lição de forma restritiva e absoluta. Por quê? No item 6, aqui voltando, eles falam que o pagamento do tributo era para eles uma questão irritante. Então, eu queria que a gente pensasse, na atualidade, se isso ainda é mentira. Porque quantas vezes a gente fica bravo por pagar uma taxa, por pagar um imposto, não é? Até hoje, isso é uma questão irritante. Então, que a gente preste bastante atenção de ver que realmente nós ainda temos que dar a César o que é de César, não é? Nós trabalhamos, ganhamos lá o nosso dinheiro, o nosso pão de cada dia, e uma parte desse dinheiro vai mesmo para o governo. Uma parte, sempre houve isso, só que nós, até hoje,
não gostamos de fazer esse pagamento. Então, a gente precisa pensar um pouquinho no futuro. Se eu ainda estou naquela fase de que vou dar um jeitinho, não vou pagar, vou dar um jeitinho, não vou me registrar, não vou dar o meu jeito de não ter que tirar do meu para dar para o governo ou para pagar alguma coisa que eu deva para alguém, qual que é o exemplo que nós estamos deixando nesse mundo, não é? Porque a gente tem que pensar no futuro. Por que acontece? A gente fala assim, ai, meu filho ou meu neto que vai arcar com isso. Só que e se o meu neto ou meu bisneto for eu mesmo reencarnada? Né? A gente às vezes não pensa nessas coisas. Que o quanto mais correto nós agirmos aqui agora materialmente, melhor nós vamos deixar o mundo para quando nós voltarmos para aprendermos mais aqui. Então, acho que é uma questão impressionante que como Jesus, ele usou esse exemplo material para que a gente pense na nossa vida espiritual. Tem uma parte que ele fala que nós não devemos, eu vou achar aqui, condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros. Então, que a gente tenha isso dentro de nós, de não causar para ninguém nenhum tipo de prejuízo. Por quê? Lá na frente, quem vai arcar com isso somos nós mesmos. Porque a lei de Deus, ela é imutável, a justiça de Deus, ela é imutável. Então, a lei de causa e efeito, ela vai acontecer. Eu deixo de pagar aqui, eu acabo perdendo lá na frente. Não tem por onde correr. Então, vamos fazer corretamente. E aí muitos vão falar, mas eu pago e o governo não faz o que tem que fazer. Não é problema meu. Entre aspas, né? Claro, somos cidadãos, temos que ter a nossa atitude como cidadão e votar nas pessoas corretas, né? Mas eu sei que às vezes ainda é um pouco difícil. Mas nós temos, com todo o nosso amor, que não é à toa que essa lição está amar ao próximo como a si mesmo, fazer o que é correto. Se o outro não vai fazer o que é correto, ele vai responder lá na frente. Então vamos ter isso na nossa mente, que nós precisamos fazer o que é correto por nós, não porque o outro vai fazer ou porque o outro vai deixar de fazer, certo? Então aqui eu achei aqui uma frase de Emmanuel que diz assim: diante de Deus e de César, é justo não olvidar que somos de Deus e não de César. Por quê? Porque Jesus, com essa lição, ele fala que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós vivemos nesse mundo material, estamos encarnados e passando pelas nossas experiências, alegrias e dificuldades, uns mais, outros menos. Mas, não importando a situação que nós estamos, que nós não nos esquecemos de dar a Deus o que é de Deus, não é? Então, nós sempre temos o que dar. Nós temos que dar um sorriso, nós temos que dar uma oração por alguém que não está bem, nós temos que dar o nosso exemplo de honestidade, de retidão, de seguir realmente os ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E deixou muitos exemplos para que nós seguíssemos, né? Ele veio para a carne, ele vivenciou o que ele passou na paixão de Cristo, né? É indescritível. Quem de nós tem essa força para passar como ele passou e ainda perdoar, não é? De primeiro, ele não teve dúvida nenhuma, pediu ao Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque ele nos conhece, não é? Então, que a gente tenha isso na nossa mente, para que a gente possa agir aqui no material e seguir para o nosso, né, para o plano espiritual, para seguir para o nosso comprometimento com o nosso espírito de forma adequada, de forma que a gente, quando chegue na nossa hora de ir para o plano espiritual, que a gente tenha uma recepção bacana lá, que a gente possa chegar lá e ter os nossos familiares ao nosso lado, que a nossa passagem seja tranquila. Nós temos assim
o costume de cuidar muito do material, né? Então, eu penso na minha aposentadoria, eu penso no futuro, eu penso o que eu vou ser quando eu crescer. A gente sempre tem planos para a parte material. Então, que a gente também consiga aprender a fazer planos para o que é espiritual, que é isso daqui, não esquecer que somos de Deus e não de César, que é viver a parte da matéria como deve ser vivida, mas nunca deixar de viver o que é de Deus. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e por alguns motivos que a gente estava conversando, eu disse para ela: filha, você pode se afastar de todo mundo, até de mim, menos de Deus. Porque quando a pessoa não se afasta de Deus, ela não se afasta de ninguém. Não é um truque de mãe. Mas é a verdade. Se a gente se afasta de Deus, nós acabamos deixando de lado o nosso melhor. Né? A gente acaba deixando de fazer o amar ao próximo como a si mesmo. Né? E aí aqui, seguindo, eu achei também um texto que está num livro que chama Coletânea do Além. É o texto número 22. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e de vários espíritos diferentes. E nesse texto 22 chama Jesus e César. Se você tiver a oportunidade de procurar e ler inteiro, vale muito a pena. Então ele coloca aqui, né, é de Emmanuel também esse texto, e ele coloca aqui no terceiro parágrafo algo muito impressionante. O mestre compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política, mas, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador neste mundo de experiências provisórias, dirigindo o evangelho de amor não só ao homem físico, mas, essencialmente, ao homem espiritual. Pula um parágrafo e aí ele fala também. E plantou com o seu exemplo o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, quer dizer, no melhoramento da nossa vida material aqui na Terra, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade respeitável no tempo, no agora, naquele momento, né? Como os nossos governos de agora correspondem à autoridade deste nosso tempo, enquanto o Pai guarda o poder divino na eternidade. Então, que a gente pense que Deus nos criou para sermos eternos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar só dessa parte material? Só do que é desse tempo? Não, eu vou cuidar também disso. Não vou me esquecer que eu sou um espírito eterno e que eu vou seguir com Deus, né? Como ele disse na outra lá, não esquecer que somos de Deus e não de César. Cuidar para que a nossa parte moral, que a nossa conduta seja o mais correto, seja sempre ligada e voltada a esse amar ao próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente ama ao próximo como nós mesmos, a gente trata ele aqui, ó, igualzinho, como a gente realmente gosta de ser bem cuidado, bem tratado. Agora, quando a gente ama muito mais a gente faz assim, você vê que a gente põe a pessoa num outro plano, bem diferente do nosso? E aí, quando não tem esse equilíbrio, a gente mesmo se desequilibra. Porque quando a gente não dá o que a gente gosta de receber, a gente também não vai receber o que a gente gosta. Deu para entender ou ficou confuso? Eu dou o que eu gosto de ter, eu recebo exatamente o que eu gosto de ter. Amor. Dou amor, recebo amor. Dou raiva, a maioria das vezes a gente recebe raiva. Às vezes não exatamente daquela pessoa, mas a gente não vive em paz, porque a raiva está dentro da gente. Né? Então a gente não consegue se livrar desses sentimentos ruins quando a gente não trata o outro de maneira igual como a gente gostaria. Eu achei assim fantástico que essa lição, que parece tão material, esteja no Evangelho nessa parte do amar ao próximo como a si mesmo, porque realmente
quando a gente tem respeito, quando a gente tem amor, né, a gente não vai agir mal com o próximo, nem com a sociedade, nem com a família, como ele diz aqui no último parágrafo, no item 7. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para com os indivíduos. Então, como eu vou amar o outro como a mim mesmo dentro da minha família, se eu só brigo com o meu marido, se eu só discuto com o meu filho? Não é? Eu não vou conseguir. Então, com harmonia, com um pouco de entendimento, a gente consegue. E aí, assim, tem uma dica, assim, que na verdade é o que eu sinto, porque às vezes a gente se distrai, né, na nossa estrada, que quando a gente está dando só o que é de César e não está dando o que é de Deus, a nossa mente fica agitada, porque a gente está muito envolvido no material. A gente parece que falta alguma coisa, dá uma agitação por dentro, e aí eu tenho que parar, fazer uma meditação, fazer uma oração, me conectar ao meu anjo da guarda, me conectar a esses amigos espirituais que querem tanto nos ajudar, que estão aí sempre por nós. E aí a gente começa a se acalmar. Uma coisa muito importante para essa conexão também, quando a gente começa a dar amor, a fazer a tal da caridade sem olhar a quem, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, né? Então, tudo isso traz paz para o nosso coração. Tudo isso traz um bem-estar. A gente parece que vive com mais leveza, a gente vive com mais tranquilidade, apesar dos problemas. Porque todos nós vamos ter, né? Nós não estamos aqui, como dizia meu pai, o seu Ismael, que nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui para trabalhar, para aprender, para ser melhor. Então, com as dificuldades, nós aprendemos. Só que a gente não precisa se envolver nas dificuldades de uma forma que elas tomem, né, a minha tranquilidade, a minha paz. Uma pessoa que eu conheço bateu o carro outro dia. E aí, eu tava perto, vi o que aconteceu ali, e aí ela bateu o carro. E uma outra pessoa estava do lado de fora, bateu o carro num portão. E a outra pessoa estava do lado de fora e falou assim, nossa, passou demais. Aí a pessoa falou, nossa, eu não vou nem olhar, né? Mas estava tranquilo, tudo bem e tal. E aí a outra falou, nossa, mas você é muito tranquila. Aí ele falou, mas que já bateu, eu vou olhar, né? Desceu do carro, olhou e falou, realmente machucou bastante o carro, mas foi só o carro. E aí a outra pessoa que estava olhando falou assim, seu marido vai te matar. E aí a moça olhou e falou assim, por quê? Eu não machuquei ninguém. O carro a gente conserta, né? Se não agora, depois. Mas tá tudo bem. Então, assim, ela soube dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Porque naquele momento, ao invés dela se irritar, de ficar brava, de ficar daquela forma, né? Que às vezes as pessoas ficam tão agitadas quando tem um dano material. Não, ela optou por falar, bom, aconteceu, vou ter que consertar em algum momento e não machuquei ninguém, então tá tudo bem, né? Então, assim, que a gente consiga ter mais atitudes dessa fase, assim, de ter mais calma, de lidar com os problemas materiais também, para que a gente possa ir aprendendo e desenvolvendo essas habilidades que o nosso espírito ainda precisa. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre essa lição. Então, agora eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que tem a ver com essa lição, mas é uma indicação de leitura. É um livro que eu ainda estou lendo, porque eu estou lendo devagarzinho, eu leio uma lição, fico 2 dias pensando nela. Não é lição, são histórias das pessoas, né? Mas assim, são tão fortes e tão bonitas que eu falo, não, eu preciso digerir, eu preciso ler, esperar e pensar no que essa pessoa está me falando. Então, esse livro se chama Contém Esperança. E a Elaine, que é uma das autoras, me mandou aqui um resuminho, né, uma explicação sobre o livro. Então, Contém Esperança. A vida sob a ótica de quem não tem tempo a perder. Pacientes com doenças graves relatam em livro reflexões sobre finitude, esperança e vida.
Então, assim, esse livro, eu vou continuar lendo aqui o que ela me mandou. Neste livro, cada um relata a história por trás do diagnóstico, se desnuda por meio de palavras em prosa e poesia, se mostra a partir de quem é. Uma doença, afinal, não os define. São textos cheios de delicadeza, presença e profundidade. É uma leitura que fala muito sobre a vida, sobre essas atitudes que nós devemos ter para ter uma boa vida, para ter momentos bons, para a gente desfrutar da nossa família, para a gente pensar na vida futura. Então, assim, eu só posso indicar. Toda a renda desse livro vai para um local que chama Casa Paliativa. A Casa Paliativa, ela começou em meados de 2020 e era o sonho de uma médica e escritora e paliativista, Ana Cláudia Arantes, e de uma paciente e escritora, Ana Michele Soares. Então, é um espaço onde pacientes com doenças graves pudessem se conectar à vida, mesmo diante de todos os desafios impostos pelo adoecimento. Assim, a Casa Paliativa deu os primeiros passos e hoje a comunidade é um ponto de encontro e pertencimento para centenas de pacientes e familiares que contam com aulas, oficinas e suporte emocional e espiritual. Por que eu achei que tem tudo a ver com essa lição? Porque eu acho que esse local, essa casa, ela dá a César o que é de César, porque ela cuida da parte material, né? Uma casa que tem acolhimento. E ela cuida da parte moral, espiritual, da parte, né? Tem as oficinas, tem o suporte emocional. Então, isso é amar ao próximo como a si mesmo. A Ana Michele aqui, ela é paciente, mas ela tá junto ali para trabalhar, para consolar. Elas tiveram um encontro recentemente e assim, eu senti uma positividade, uma coisa tão boa, ensina tanto pra gente. Eu falo assim, elas estão dando o amor ao próximo como elas amam a si mesmas. E assim, em várias histórias, vocês vão ter assim a oportunidade de conhecer como é quando a gente tem realmente essa finitude, esse destino nosso que é de todos nós, né, tão certo. E o que elas fizeram com isso? Não é? Elas transformaram a vida delas em coisas boas, em momentos bons, aproveitando, tendo a oportunidade de desfrutar, né, e de melhorar, de evoluir, de se instruir. Então, assim, eu achei que isso foi realmente um belo de um exemplo do dar a César o que é de César. Como livro, elas precisam, né, manter a casa material, e com as histórias que elas estão dividindo com a gente, essa parte espiritual que nos melhora, que é uma leitura que te edifica, que te deixa pensando o que eu estou fazendo da minha vida. Aquela pessoa, ela pode até estar com uma doença mais grave do que eu, mas a nossa vida ninguém sabe. A gente não sabe se amanhã eu que vou ou se será outra pessoa que está com uma doença grave. A gente não tem isso escrito agora, né? A gente não sabe, não tem essa data marcada. Então serve para todos nós. Então eu espero que vocês gostem. Se quiserem adquirir, vende na Amazon. Eu tenho o meu que eu comprei eu ganhei de Dia das Mães esse negocinho aqui. E é esse aqui, o livro, pelo Amazon, mas ele tem uma capa super colorida, super bonita, que vale muito a pena, assim, realmente adquirir, porque a gente vai ajudar a casa e vai nos instruir para o bem, para a gente ter, assim, realmente uma visão da nossa vida um pouco melhor através do exemplo do outro, não é? Então, porque a gente tem, né, nosso guia e modelo, Jesus, mas ele também manda pra gente esses espíritos que vão nos ensinar muito. Então, quando a gente caminha junto com pessoas que têm toda essa bagagem de ensinamento pra gente, a gente também vai mais rápido pra nossa evolução, né? Tá bom? Bem, era isso que eu gostaria de falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham dias muito felizes, que consigamos todos dar a
parte material, a importância que ela tem, e a parte espiritual, a grande importância que ela tem na nossa vida também, e que possamos seguir juntos aí por esse caminho com paz, com harmonia, com equilíbrio, com muito respeito e amor ao próximo e a nós mesmos também, claro. Então, se você gostou, você deixa o seu like. Se você não gostou, você explica pra gente qual que é a sua divergência de opinião. Vamos nos entender, que vai ser muito melhor do que tudo nessa vida. E se você quiser, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que quanto mais pessoas puderem ver, mais a gente espalha esses conhecimentos que Kardec nos trouxe, os ensinamentos de Jesus, que são o nosso objetivo de vida, ok? Muito obrigada e até mais!